Bom, pessoal, bem-vindos à próxima aula, a parte 3 do capítulo 2. E aqui a gente vai fazer algo que a gente viu bastante no outro vídeo, né? Na parte 2 do capítulo 2, que é a partícula no. Partícula no. Lembrando, o que são partículas? Eu ainda não consegui fazer um vídeo explicando com calma a parte do hiragana, do katakana e do kanji, mas eu vou fazer. Mas as partículas elas são algo que a gente não tem em português, mas que no caso do japonês é extremamente importante. Então elas vão ser tiradas da tabela de hiragana. E no caso, às vezes a gente pode ter que usar uma leitura diferente da que a gente está acostumado na tabela de hiragana, tá? Então a gente vai ver aqui o caso da partícula no, que lembrando, eu vou estar deixando aqui a parte nos cards, né? A parte 2 do capítulo 2, que a gente fala alguns exemplos da partícula no, mas para lembrar que ela sempre vai ter uma ideia de pertencimento, de posse. Então vamos ver aqui. Bom, primeiro exemplo. Nós temos aqui S1 no S2. Esse S1 seria um substantivo 1 ou o primeiro substantivo, tá? E aqui o substantivo 2, o segundo substantivo. Então, ou seja, a gente já pode ver aqui que para isso aqui funcionar, a gente vai precisar usar a partícula no entre dois substantivos. É muito importante, tá? Senão ela pode perder um pouco esse sentido. Apesar de a gente ter visto no outro vídeo, basicamente o anata no desu, né? A gente só estava vendo ali o anata como um substantivo, a partícula no e depois um verbo. Mas aí é uma coisa específica que a gente vai ver em outro momento, tá? E aí eu vou mostrar exatamente para vocês como se faz isso. Mas no momento é importante a gente lembrar que a gente vai precisar ter dois substantivos e aí a partícula no entre eles. Então na lição 1 foi ensinado que no é uma partícula usada para conectar dois substantivos, né? Ali no caso a gente estava usando IMC no shain, né? Que é o funcionário da IMC, que a gente viu ali no capítulo 1, né? S1 e S2, no caso o substantivo 1 e o substantivo 2. Quando o S1, né, no caso quando o S1 modifica o S2, né? Continuando a frase. Na lição 2, você aprenderá os seguintes modos de utilização desta partícula no. Bom, primeiro, S1 explica a que assunto se refere ao S2. Ou seja, o primeiro substantivo vai ser ali o assunto, tá? E digamos que o segundo vai ser onde esse assunto vai estar colocado, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nós temos kore wa computer no hon desu. Kore wa computer no hon desu. Kore wa, este, né? Computer é computador. No, a partícula no, e hon é livro, tá? Então, computer, computador, esse é o nosso assunto. E o segundo vai ser onde esse assunto vai estar colocado, que no caso é um livro. Então, é um livro sobre computadores, tá? Outros exemplos, se fosse um CD de rock, por exemplo, né? O rock viria como primeiro substantivo, né? Roku. Eles falam roku em japonês, rock, né? Roku no CD, né? Ou CD, depende um pouco da pronúncia, né? Mas então seria um CD de rock, né? Um exemplo muito comum também que eles usam no livro é revista sobre câmeras, né? Então, câmera, né? Que é câmera em japonês, né? Ali em katakana. Câmera no zashi. Zashi é a palavra para revista. Então, o primeiro vai ser o assunto, o segundo vai ser onde esse assunto vai estar colocado. No caso, uma revista sobre câmeras, tá? Então, esse aqui é o primeiro uso que a gente está aprendendo neste segundo capítulo do livro. Que o primeiro substantivo vai explicar o assunto a que se refere o segundo substantivo, tá? Aqui, um outro uso é S1 explica a quem pertence o S2, né? Kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu. Kore wa, este. Watashi
eu. Watashi no meu. E hon, livro. E o desu é, né? Então, este é meu livro, ou este livro é meu, né? Aqui no caso, o primeiro substantivo vai ser o dono do pertence, que vai ser o segundo substantivo, tá? Então, aqui no caso, a gente tem watashi no hon. Eu sou o dono do segundo substantivo, que no caso é um livro, tá? Então, por exemplo, anata no câmera, né? Anata, você. Anata no, seu, sua, né? Anata no câmera, sua câmera. Então, anata é o primeiro substantivo e vai ser o dono, e câmera vai ser esse segundo substantivo, que no caso é o pertence da pessoa, tá? Então vai ser assim, o primeiro substantivo vai ser o dono do segundo substantivo, tá? No caso aqui, kore wa watashi no hon desu. Tá, aqui ó. Aqui é o que a gente vai ver agora sobre um exemplo que a gente estava usando bastante no segundo vídeo, que era ali usando o no, mas somente com um substantivo, né? A gente viu aqui que a gente vai precisar ter o no entre dois substantivos. Porém, como eu falei, no capítulo 2 a gente não estava vendo isso. A gente estava ali, watashi no desu, né? Desu digamos que é um verbo, então a gente ficava ali, substantivo, partícula no, desu. E aí, isso foge um pouco da explicação aqui. Então, isso aqui é justamente sobre o que eu estava falando anteriormente. No, que substitui o substantivo. A partícula no é usada no lugar do substantivo que apareceu antes. No caso, kaban, que vai ser um exemplo que a gente vai ter aqui embaixo. Como em 11, que é nesse exemplo aqui que a gente já vai ver, quando colocada após o substantivo sato-san, né, que seria a senhora ou senhorita Sato, é suprimido o S2, que é o kaban. De S1 no S2, Sato-san no kaban, tá? No caso. Usa-se no lugar de coisas e nunca de pessoas. Então, resumindo, o que falou aqui? No caso, quando a gente sabe já qual é esse objeto, né? Esse segundo substantivo, no caso, de indicar ali essa posse, o pertencimento a algo, pertencimento de algo a alguém, no caso, a gente pode ocultar esse segundo substantivo, a gente pode ocultar esse objeto. A gente não pode fazer isso com pessoas ou cargos, mas a gente pode fazer com objetos. Então, por exemplo, aqui no caso ele falou o exemplo de kaban, que pode ser bolsa, maleta. Então, é a mesma coisa no português, né? Se a gente está conversando e a gente sabe que o assunto é sobre uma bolsa, a gente não vai ficar falando o tempo todo a palavra bolsa, 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 porque todo mundo já tem noção que o assunto é sobre a bolsa, que o objeto é a bolsa. Então, aqui no japonês vai ser a mesma coisa nesse caso de posse. Se a gente já soubesse, tivesse sido falado qual é esse objeto, né? Qual é essa posse, depois a gente pode ocultar esse segundo substantivo. Obviamente que isso tem que fazer sentido, tá? E como eu falei, a gente pode fazer isso com objetos, com coisas, mas nunca com pessoas, por exemplo, como encargos. Vamos ver aqui o exemplo que o livro dá. Are wa dare no kaban desu ka? Are wa dare no kaban desu ka? Are wa, aquela, né? Dare, quem, ou de quem no caso, né? Dare no, esse dare no, ele significa de quem, no caso, a quem possui, tá? Lembrando que a partícula no vai ter essa ideia de posse. Kaban, maleta, desu ka, é. Então, are wa dare no kaban desu ka? De quem é aquela maleta? Sato-san no desu. Sato-san no desu. É da senhorita Sato. Então vamos lá. Eu poderia responder colocando a palavra kaban depois da partícula no. Não está incorreto, né? Por exemplo, colocar a resposta como Sato-san no
kaban desu. Sato-san no kaban desu. Mas a questão aqui é que a pergunta específica é de quem é a bolsa, tá? Então a gente está mais interessado em saber o dono do que exatamente a bolsa da Sato-san. A gente já sabe que é a bolsa. Agora o importante é saber de quem é, a quem pertence. Então nesse caso a gente pode ocultar esse objeto para não ficar algo repetitivo, tá? E isso que estava acontecendo nos exemplos que a gente viu no outro vídeo. O atashi no desu, né? É meu, né? Anata no desu, né? É seu. Porque a gente está interessado em saber o dono, não o objeto, tá? E aí vai ser assim, temos o nome da pessoa, né? Do dono, partícula no e depois o desu, tá? Aqui agora a gente vai ver o exemplo de que a gente não pode fazer a mesma coisa com pessoas. Então aqui nós temos o exemplo. Mira-san wa EMC no shain desu ka? Mira-san wa EMC no shain desu ka? O senhor Miller é funcionário da EMC? Né? EMC no shain, funcionário da EMC, né? Shain é funcionário, tá? Então, hai, EMC no shain desu. Sim, é funcionário da EMC. Então, essa é a resposta correta. A gente precisa colocar, nesse caso aqui, essa categoria, tá? Porque, de certa forma, a gente não está falando sobre um objeto, a gente está falando sobre um cargo, sobre uma posição que se refere a uma pessoa. Então, a gente não pode ocultar. Então, a gente não poderia fazer hai, EMC no desu. Não, tem que colocar ali a frase completa, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai poder ocultar quando a gente sabe que objeto é esse, mas principalmente quando o maior interesse é saber o dono e não sobre o objeto, tá? Bom, o último ponto é K, K. Bom, vamos ver aqui e aí a gente vendo o exemplo vai ficar mais fácil de entender. É uma sentença interrogativa que pede que o ouvinte opte pela resposta correta entre duas ou mais sentenças interrogativas. Para responder a esse tipo de pergunta, afirma-se com a alternativa escolhida sem usar hai ou ie. Então vamos lá. Então aqui no caso eu estou dando mais de uma opção para a pessoa e eu quero que ela escolha dentre todas aquelas opções que eu dei, né, duas ou mais, entre aquelas opções que eu dei, que ela escolha qual é a opção correta, tá? E para esse caso a pessoa não vai precisar responder, né, sim ou não, até porque não é uma pergunta de sim ou não, tá? É, por exemplo, é isso ou isso? E aí a pessoa vai falar, isso. Então, não tem por que começar a resposta com hai, sim ou ie, não. Então, vamos ver aqui o exemplo. Kore wa kyū desu ka? Nana desu ka? Kore wa kyū desu ka? Nana desu ka? Isto é 9 ou 7, tá? Então assim, eu poderia colocar mais de duas opções. E como eu faria se eu quisesse, por exemplo, colocar 3? Simples, ao invés de o ponto final aqui, eu colocaria uma vírgula, colocaria mais uma opção, terminaria com desu ka e o ponto final. Então, aqui, esse é um ótimo momento para, por exemplo, quando você não entendeu o nome de alguém. E aí você pode, por exemplo, dizer... deixa eu ver um bom exemplo, tá. Anata no namae wa Bianca desu ka? Bruna desu ka? O seu nome é Bianca ou é Bruna?
Eu sei que pra gente é bem fácil de distinguir, mas às vezes, como fica em japonês, pode confundir bastante alguns nomes. Então isso aqui serve pra gente com os nomes em japonês também, tá? Então aqui nesse caso eu dei duas opções e estou pedindo para que a pessoa escolha entre essas duas qual é a opção correta. E aí a opção correta vai ser dita e o desu depois. Kyu desu, né? Então, esse daqui é bem tranquilo, tá? É basicamente para você pedir para a pessoa escolher dentre aquelas opções que você deu, qual é a opção correta. Bom, então nesse vídeo a gente viu bastante coisa, né? Vimos ali o uso da partícula no para explicar a que assunto se refere um objeto, né? Depois, explicar a quem pertence algo, né? Para ocultar esse algo, né? Focando no dono deste objeto. E esses dois cais aqui pedindo para a pessoa escolher dentre duas ou mais opções qual é a opção correta, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou estar deixando na descrição um link para vocês poderem baixar o PDF com a explicação gramatical e também os exercícios, também com os áudios e as respostas para vocês poderem colocar tudo que a gente viu aqui em prática, tá? No primeiro capítulo, na verdade no primeiro vídeo do capítulo 2, eu deixei uma lista de vocabulário que faz parte da gramática do capítulo 2 e vai ser muito bom para que vocês possam aumentar a quantidade de vocabulário de vocês. Então, bom pessoal, se tiverem dúvidas, vocês podem colocar nos comentários e tentem responder as perguntas que eu vou deixar lá, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.